A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos aqui no nosso estudo do Evangelho de João, né? Estamos no capítulo 13 e paramos no verso 15, ok? Capítulo 13, verso 15 do Evangelho de João. Abre a sua Bíblia aí para você acompanhar comigo. Glórias a Deus por isso. Vamos lá. Estamos narrando aqui de quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E você viu aí que ele disse que isso deveria ser exemplo. Ele deu o exemplo para que todos fizessem iguais, né? É o verso 15 aí, ó. Verso 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Esse texto vai criar uma ideia na cabeça de algumas pessoas de que Judas foi escolhido para ser o traidor. Não, meus irmãos, não é isso que Jesus está afirmando aqui. Ele conhece quem ele escolheu, mas ele sabe que um deles tem fragilidade e dá lugar ao diabo. De tantas coisas boas que Jesus ensinou e fez, Judas poderia mudar? Poderia. E quem iria trair? Poderia ser outra pessoa, não importa. Não precisaria ser claramente um discípulo. Não está escrito que teria que ser um discípulo. Mas, por exemplo, ele foi traído por alguém que estava próximo dele, né? Poderia ser qualquer outra pessoa que pudesse traí-lo. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que Jesus escolheu Judas para traí-lo, porque existe essa ideia de que algumas pessoas fazem, né? Verso 19. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Olha a palavra eu sou de novo. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quando você tem Jesus, você tem Deus do seu lado. Se você não tem Jesus, não consegue ter Deus do seu lado. Deu para compreender essa parte? Verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Tá vendo? Agora ele já sabia, né? E agora ele vai deixar claro que um deles há de traí-lo, né? Ele está deixando bem claro isso, que vai acontecer essa traição. Porque a Escritura vai dizer que ele teria que entregar a vida dele por nós, né? Então, meus irmãos, ele agora está pronto para revelar aos seus discípulos que ele seria traído. Né? O que você faria se você soubesse que alguém que come com você na mesa vai trair alguém ali, né? Complicado. Vamos ver? Verso 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pedro faz sinal, e quem era que estava reclinando a cabeça no peito de Jesus? Seio aqui é peito, tá? Então, quando reclinava a cabeça no seio de Jesus, era no peito de Jesus que ele estava reclinando ali. E aí, Pedro faz sinal para ele. Ei, João, pergunta ao mestre. Pergunta quem é. Então, Pedro manda um recadinho para João, e vamos ver. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu,
é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Falo depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nós é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Então, quando Jesus revela quem é, Satanás no mesmo momento entrou no corpo de Judas, né? E ali Jesus fala: olha, o que você tem que fazer, faça logo. Para quem que ele estava falando? Vamos pegar o texto? Quem é que dava lugar para o diabo? Quem é que tinha sensibilidade de receber o espírito do diabo? Judas, porque era o traidor. Ele fazia coisas erradas. No meio daquele seio, no meio daquele povo, no meio daqueles judeus, no meio daqueles discípulos, os 12 discípulos, só tinha um que vivia fazendo coisa errada. E um deles era Judas. Todas as vezes, Judas era contra alguma coisa. Lembra do nardo puro? Ele era contra. Mas ele também roubava, porque foi aquilo que a gente leu, né? A gente descobriu que ele roubava o dinheiro deles, né? Então, agora, olha o que está escrito nesse texto. Compara, meus irmãos, o que foi acontecendo. Ó, Jesus, verso 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, depois que ele deu o bocado, né? Entrou nele Satanás, disse-lhe, pois, ele agora vai dizer para Satanás, porque quem entrou nele? Satanás. Eu vou ler de novo, olha só. E entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus: o que fazes? Falo depressa. Então, Jesus agora tinha pressa que as coisas acontecessem, né? Mas os discípulos não entenderam, né? Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Então eles começaram a deduzir. Acho que ele está mandando comprar alguma coisa, ou talvez seja, como se diz, ele mandou dar alguma coisa aos pobres, né? Eles até pensaram que poderia ser isso, mas na verdade não era, né? Jesus estava falando de outra coisa, meus irmãos. Vamos lá? Verso... A gente leu 30, vamos ler o 29 de novo. Porque como Judas tinha a bolsa, eles pensavam que ele tinha alguma coisa para fazer para Jesus, né? Verso 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Verso 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Olha aí. Aqui, Pedro achou que estava fazendo bonito, né? Ah, não, onde o senhor estiver eu vou, poxa, que isso?
eu dou minha vida pelo Senhor. E Jesus agora diz para ele: não, o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Meu Deus, olha que revelação que ele deu a Pedro. E a gente agora vai deixar o capítulo 14 para amanhã. Amém? Tá aí o nosso estudo de hoje, meus irmãos. Lição de casa, Salmo 40, verso 3. Salmo 40, verso 3. Glórias a Deus por isso, né? Está fazendo aniversário hoje a irmã Graça Dias, do grupo Mulheres de Oração. Irmã Graça, todas as irmãs do grupo, principalmente a Beth, te parabeniza, tá bom? Deus abençoe grandemente. Hoje também é aniversário da Terezinha, lá do Jardim Tamoio, de São Paulo. Terezinha, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente também. Glórias a Deus por isso. Deixa eu passar aqui um recadinho rápido. Meus irmãos, vocês que querem adquirir os meus PDFs, os meus estudos, meus irmãos, são estudos maravilhosos que você pode imprimir, sabe? Você pode ser abençoado com esses estudos e abençoar alguém, né? Custa R$5, meus irmãos. Eu já falei alguns para vocês, eu vou falar mais alguns. Olha, eu tenho um estudo lá chamado Namoro, Noivado e Casamento. Você quer entender sobre isso? Então, R$5. É só para ajudar as cestas básicas, né? Também tem um estudo lá chamado O Jejum. Você vai aprender como jejuar a Deus, né? Lá também tem um estudo chamado Banco de Deus, meus irmãos, um estudo maravilhoso, né? Você tem crédito com Deus para você pedir as coisas? É bom aprender isso, né? Lá também tem um estudo para tirar as dúvidas, né? Por que os judeus não falam com os samaritanos? Olha aí. Lá também tem um estudo chamado Conheça a Sua Bíblia, né? Muito interessante, né? Simplificado para você entender melhor. Tem um estudo lá chamado Piercings e Tatuagens. É proibido ou não é? E agora? Vai lá para você ver. Lá também tem 2 estudos com perguntas e respostas, né? Estudo de Jonas, capítulo 1 estudo de Jonas 1 e estudo de Jonas 2, né? Cada um custa R$5. Também tem um estudo Purificando a Alma, R$5 também. Tem um estudo lá chamado Avivamento. Você vai aprender maravilhas com esse estudo. Tem um estudo chamado Reino de Deus. Olha, você precisa entender. E o Treinando um Bom Soldado. E também 21 dias com Jesus, né? E o mais novo estudo aí sobre casais e vendavais, meus irmãos. Procure adquirir. Eu vou te dar um meu Pix, tá? 28 30 58 698 06, tá bom? Ou meu outro Pix é 11 9 7109 3166, tá? Esse último é telefone. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.